Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação. Olá, tudo bem? É uma grande alegria. A partir de agora passamos a ficar juntos aqui no programa Ponto de Encontro, o programa da Diocese de Caxias do Sul, programa semanal com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Sim, sempre nesse horário e aqui na televisão nos encontramos e compartilhamos com todos vocês os principais acontecimentos que marcam a caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. Hoje, no programa Ponto de Encontro, você vai conferir. Diocese de Caxias do Sul celebrou 88 anos de sua criação no dia 8 de setembro. No dia da Natividade de Nossa Senhora, a Diocese de Caxias do Sul comemorou e celebrou os seus 88 anos de fundação, de criação. O momento foi muito celebrado efusivamente no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, com a presença de mais de 60 sacerdotes do clero diocesano, do bispo diocesano Dom José Gislon e também do bispo emérito da Diocese de Caxias do Sul e que trabalha no Santuário de Caravaggio, Dom Alessandro Carmelo Ruffinoni. Além da comemoração dos 88 anos da Diocese de Caxias do Sul, a missa que foi presidida por Dom José no Santuário Diocesano em Farroupilha também celebrou a entrega dos novos vitrais do Santuário de Caravaggio e ainda oficializou a entrada definitiva da Rádio Miriam Caravaggio para o FM, operando agora na frequência 95.7 FM com 15 kW de potência. A Rádio Miriam Caravaggio agora está com uma amplitude, uma região de cobertura muito mais ampla, cobrindo toda a região da Diocese de Caxias do Sul, toda a Serra Gaúcha, parte dos vales da região metropolitana e também do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. E ainda no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, falaremos muito sobre os 88 anos da nossa Diocese, recuperando um pouco da história que marcou a criação da Diocese de Caxias do Sul. O vigário episcopal da região de Nova Prata, o padre Álvaro Pinzeta, concedeu entrevista à TV Canção Nova e ele nos fala então de algumas peculiaridades e nos contextualiza os movimentos que levaram à criação da Diocese de Caxias do Sul. Segundo o padre Álvaro Pinzeta, a Diocese de Caxias do Sul teve os seus primeiros movimentos para ser criada ainda no ano de 1923, 10 ou 11 anos antes da sua criação efetiva. E o padre Álvaro também nos coloca de que todo o movimento, todo o trabalho, ele foi em alguns momentos também um pouco polêmico, mas resultou na criação da nossa diocese. A nossa diocese que já teve 4 bispos, o primeiro bispo Dom José Baré, o segundo bispo Dom Benedito Zorzi, tivemos também Dom Cândido Maria Bamp, que foi bispo por um período curto, ainda Dom Paulo Moreto e também Dom Alessandro Ruffinoni, na verdade já 5 bispos, e Dom José Gislon é o 6º bispo a governar a Diocese de Caxias do Sul. Então estes são os assuntos que nós vamos estar detalhando na edição de hoje do programa Ponto de Encontro aqui da TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É sempre o nosso encontro semanal onde a gente leva até você os acontecimentos que marcam, que são mais significativos na vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. E vamos ampliar as informações da edição de hoje do Ponto de Encontro. Missa no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio celebra os 88 anos de criação da Diocese de Caxias do Sul e marca a entrada oficial da Rádio Miriam Caravaggio na sintonia 95.7 FM.
A Diocese de Caxias do Sul completou nesta quinta-feira, 8 de setembro, 88 anos de sua criação. Para marcar a data, uma missa foi celebrada no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, pelo Bispo Diocesano Dom José Gislon. A Assembleia Litúrgica contou com a presença de dezenas de sacerdotes, autoridades do município de Farroupilha e congregações religiosas. O dia foi especial também porque oficializou definitivamente a passagem da Rádio Miriam Caravaggio para a frequência 95.7 FM. O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio está celebrando nesse 8 de setembro os 88 anos de criação da Diocese de Caxias do Sul. Uma missa presidida pelo Bispo Diocesano Dom José Gislon está ocorrendo nesse 8 de setembro aqui no Santuário em Farroupilha. O momento também marca a oficialização da Rádio Miriam Caravaggio, operando na frequência 95.7 FM. Também nesse momento nós temos a entrega dos novos vitrais do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio e ainda os 50 anos de vida sacerdotal do Bispo Emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni. Dom José está acompanhado nesse momento por mais de 50 sacerdotes da Diocese que estão aqui no santuário. Além das autoridades eclesiásticas, a presença de muitas autoridades civis e militares prestigiando todos esses momentos de vida na nossa Diocese. No final da celebração, um ato solene foi realizado no santuário para comemorar, junto com a comunidade, a nova fase da Rádio Miriam Caravaggio. Tudo ocorreu no interior da igreja, com as manifestações das autoridades presentes. Para encerrar o ato, foi descerrada uma placa junto à entrada dos estúdios da Rádio Miriam em Caravaggio. O Bispo Diocesano de Caxias do Sul agradeceu a Deus pelos 88 anos da Diocese e destacou a importância da Rádio Miriam estar no FM, agora na sintonia 95.7. Eu penso que sempre devemos render graças a Deus, mas de modo especial nesse dia de hoje, por todos os passos que foram dados, mesmo nesse tempo marcado pela pandemia, 2 anos de pandemia, não se deixou de acreditar no projeto, de trabalhar para que esse projeto da Rádio Miriam FM se tornasse uma realidade. É uma conquista não só da Diocese, é de todo o povo de Deus, da nossa Diocese, porque nós passamos, um instrumento de comunicação continua, prestando o seu serviço à comunidade, evangelizando, informando, eu penso, reunindo a comunidade de fé em torno também da devoção de Nossa Senhora de Caravaggio, que simboliza tanto para a nossa realidade da Serra e também para o Rio Grande do Sul. E os 88 anos da Diocese, claro, acho que é o momento de fazer memória e de manifestar gratidão a Deus, mas a todos aqueles e aquelas que construíram essa história ao longo dos seus 88 anos. Sabemos que é a quarta circunscrição eclesiástica criada no Rio Grande do Sul, depois de Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Então esse contexto de criar a Diocese de Caxias do Sul foi uma resposta aos anseios do povo que vivia nessa região e ao mesmo tempo dessa espiritualidade de comunidade muito marcante na nossa realidade da nossa Diocese. E que o Espírito Santo continue iluminando o nosso povo de Deus e, acima de tudo, a missão da Igreja aqui na Serra, para que ela possa dar respostas ao coração do homem de hoje, mas também evangelizando as futuras gerações, para que elas possam cuidar e manter com um espírito de comunidade e com espiritualidade uma herança histórica de fé, de vida, de família, de trabalho que receberam das gerações passadas. Eu creio que tudo isso nós queremos sim colocar diante de Deus, manifestar nossa gratidão, mas também colocar diante do coração materno de Maria, de Nossa Senhora de Caravaggio. Por isso é um momento histórico, onde nós queremos expressar diante de Deus a nossa gratidão, mas também fazendo memória daqueles que construíram essa história. De 88 anos de igreja, desta igreja diocesana.
O integrante do conselho da Rádio Miriam Caravaggio, jornalista Jacó Raul Hoffman, também ressaltou o passo importante dado pela emissora. De acordo com ele, a Rádio Miriam entra numa nova história, mas sem perder os seus princípios e valores. Sem dúvida. Evangelizar pela radiodifusão é algo que a igreja sempre fez, desde o início que as primeiras emissoras surgiram, houve esse interesse. E hoje ele tem que se renovar, ele tem que mudar, ele tem que atingir a todos. E especialmente, hoje a igreja se sente desafiada a atingir os jovens. E o FM é um potencial para isso, trabalhado, é claro, junto com as redes sociais. Então a Rádio Miriam se habilita para todos os públicos, mas mais do que nunca para continuar com a sua audiência de qualidade e, quem sabe, renovar a sua audiência junto aos jovens. É uma nova história, mas que se escreve com os mesmos princípios e valores? Sem dúvida. Os princípios não mudam, apenas eles têm contextos diferentes e novos de aplicação. E hoje temos muitos desafios, mas os valores fundamentais da justiça, da família, da paz, enfim, tudo da ética, eles permanecem como um grande desafio para todos nós. Os contextos são diferentes e são bem difíceis. Entretanto, a companhia do rádio, cotidianamente, ajuda a divulgar, a informar, a reforçar valores e a trazer novidades importantes, contando também com a participação do público. O rádio hoje ele não é feito de uma mão só, né? Mas o ouvinte tem essa grande contribuição na construção da pauta e também na sua opinião e nas informações que ele leva através de uma emissora de rádio. O programa Ponto de Encontro agora faz uma pausa, faz um intervalo, em seguida nós voltaremos então e estaremos apresentando uma entrevista com muitos detalhes junto ao padre Álvaro Pinzeta, vigário episcopal da região de Nova Prata, do Vicariato de Nova Prata. O padre Álvaro vai nos contar um pouco da história, refrescar a nossa memória sobre a história da criação da Diocese de Caxias do Sul. Então, não perca, fique ligado, a gente volta em seguida. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, já está de volta aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal, onde nós compartilhamos com todos vocês os principais acontecimentos que marcam a caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. É sempre o espaço do nosso Bispo Diocesano Dom José Gislon, do Bispo Emérito Dom Alessandro Ruffinoni, das paróquias, dos nossos sacerdotes, das comunidades
autoridades, das lideranças, das pastorais sociais, dos movimentos da nossa Igreja Católica. É muito bom estarmos junto com todos vocês, todos os dias, todos os momentos, sempre nesse horário. E prosseguimos com a edição de hoje do Ponto de Encontro. O ano foi 1934, o dia 8 de setembro, dia da Natividade de Nossa Senhora. Era o dia em que foi criada a Diocese de Caxias do Sul, pela decisão, por tomada de decisão do Papa Pio XI, era criada há 88 anos a Diocese de Caxias do Sul. O padre Álvaro Pinzeta, que atualmente é o vigário episcopal para a região de Nova Prata, concedeu uma longa entrevista ao programa Ponto de Encontro no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. E o padre Álvaro vai compartilhar conosco momentos e fatos que marcaram a criação da nossa Diocese de Caxias do Sul. Segundo o padre Álvaro Pinzeta, todo o trabalho de criação, todo o movimento de criação da Diocese de Caxias do Sul, em alguns momentos ele não foi tão pacífico, ele foi um pouco polêmico, mas no final a diocese foi criada então e desmembrada da Arquidiocese de Porto Alegre. O padre Álvaro nos ajuda a refrescar um pouco a memória da criação da nossa Diocese de Caxias do Sul. Muitíssimo obrigado pela pergunta, Leandro, porque eu, quando estudei História da Igreja na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Dom Paulo me pediu para fazer uma coisa muito difícil, estudar a criação da Diocese de Caxias do Sul, mas sem acesso ao arquivo secreto vaticano, assim chamado na época. Então eu tive que pesquisar, aceitei, mas não foi fácil, tive que pesquisar pelas bordas, em todos os outros arquivos, menos aquele do Vaticano, sobre a criação da nossa Diocese. Olha, gente, foi uma maravilha. A nossa Diocese, ela é intensa, viva, como é o nosso povo. É uma Diocese mariana. Ela nasceu no dia de Maria Bambina, no dia da Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro, 88 anos hoje. E a criação da diocese, gente, eu levo às vezes uma manhã inteira, dei aula agora lá aos diáconos, aos candidatos ao diaconato, que saíram apaixonados pela história da criação da nossa diocese. Também porque a criação da nossa diocese, ela foi do jeito que é o nosso povo e que é o nosso clero. Foi difícil, foi com muita santa teimosia. Se não tivesse esta santa teimosia que os nossos migrantes italianos, poloneses, depois outros que vieram, se não houvesse essa persistência, não teríamos tido a bênção que foi e é religiosamente e civilmente a criação da Diocese de Caxias do Sul. Do nosso jeito, ela foi um pouco atravancada, muito lutada. Primeiro, quando tiveram a ideia lá em 1923, o arcebispo de Porto Alegre não é que tenha manifestado muito apreço por essa ideia, mas também nunca nos cortou de fato. Eu pesquisei toda a correspondência do arcebispo com o núncio e a Santa Sé. Ele nunca nos cortou, mas houve dificuldades porque éramos da Arquidiocese de Porto Alegre. E não é fácil sair de uma diocese forte, né? Como era Porto Alegre, que apreciava muito a igreja nas colônias italianas, um povo como o nosso, que é bronqueiro, mas que colabora, trabalha, tem devoção, está com a sua vida assim interligada com a igreja. Então não foi fácil. No início parece que ele não era muito a favor, não. Também porque ele estava construindo a Catedral de Porto Alegre e precisava também de apoio espiritual e colaboração para levar à frente aquele projeto. É só uma questão, depois tem tantas outras. O fato é que depois de uma primeira dificuldade, nossos padres articularam e retomaram o caminho. E foi justamente no início de 1929 que veio o primeiro sinalzinho de Roma favorável a esta ideia de um bispado em Caxias do Sul. Só que depois, lá em outubro, todo mundo sabe, houve
a crise da Bolsa de Valores em Nova York, que não foi lá nos Estados Unidos, foi lá, mas se espalhou por todo o mundo. Então, empresas indo à falência, bancos indo à falência, dinheiro escasso. E aí, justamente ali começou a campanha de formar a diocese. E para formar, além da vida espiritual, que era intensa, era muito viva, tem que ter um patrimônio mínimo para organizar uma diocese, senão você cria uma diocese, depois começa a pedir esmola nas outras. Então, esse patrimônio foi feito a duras penas num tempo de crise no mundo e aqui também. Né? Não foi só essa dificuldade. Nós tivemos também a dificuldade do mapa. Dom João Becker, ele queria, no fim das contas, ele queria Bento Gonçalves de Garibaldi que permanecessem na Arquidiocese de Porto Alegre. Aí houve também umas lutas. E assim por diante, gente. Então são idas e vindas, muito trabalho, alguma esperteza dos padres que lideravam aqui em Caxias do Sul, né? Padre João Meneguzzi, especialmente o pároco de Caxias do Sul, depois virou Catedral Santa Teresa, né? E foi nosso vigário-geral. Mas, continuando, gente, 6 meses antes da criação, naquele ano de 1934, e depois eu pesquisei isso, já pude ver no Arquivo Vaticano, porque o Papa Bento XVI abriu essa parte. E uma vez, coincidindo de estar por lá, passei uns momentos lá e pude manusear rapidamente os documentos do Vaticano a respeito da criação da nossa diocese. Escutem só, 6 meses antes da criação, aparece um comunicado lá para a congregação consistorial que cuidava da criação das dioceses e da nomeação dos bispos. O bilhete era assinado por alguém, vocês vão ver, mas dizia o que esse bilhete? Diocese de Caxias do Sul, suspender tudo, muita confusão. 6 meses antes. Assinado Cardeal Pacelli. Cardeal Pacelli era o vice, tem o Papa e tem o secretário de Estado. Ele era o secretário de Estado, depois em 1939 ele será eleito Pio XII. Então o Papa Pio XII, antes de ser Papa, quando era lá uma espécie de vice, mandou suspender o nosso processo porque havia muita confusão. Não vou explicar aqui agora de que era essa confusão, mas 6 meses depois, claro, ele não se opôs, 6 meses depois estava tudo ajeitado e no dia de Maria Bambina, da Natividade de Nossa Senhora, o Papa Pio XI, que eu gostaria de ver mais reconhecido como Papa, o Papa Pio XI criou o bispado, a diocese de Caxias do Sul. Houve um tempo, eu vou ter que ter coragem de dizer isso em público, ainda mais pelas mídias aqui. Houve um tempo em que a nunciatura apostólica, o representante do Papa no Brasil, qualificava a diocese de Caxias como a melhor do país. Tenho que ter coragem para dizer isso, né, Leandro? E vocês que me escutem, por favor, foi um exagero, tá? Mas foi dito isto. E hoje nós humildemente reconhecemos que com todas as outras dioceses, todas as outras regiões, todos os outros estados, enfrentamos semelhantes dificuldades, desafios do individualismo, do indiferentismo religioso. Isso não é fácil, né? Então estamos todos no mesmo barco. Só que agora estou aqui para falar da diocese, tenho que dizer alguma coisa de Caxias do Sul, a diocese na qual nós nascemos, fomos sacramentados, ordenados e a qual nós servimos com muita alegria e uma honra grande do nosso passado, cheio de pecados também. A nossa diocese, que atualmente, alguns números, ela está presente e abrange mais de 30 municípios da região da Serra Gaúcha. Ela é composta por mais de 74 paróquias e são quase 1000 comunidades. É claro que a cidade de Caxias do Sul é o município com o maior número de habitantes da nossa diocese de Caxias do Sul, depois vem Bento Gonçalves e após o município de Farroupilha. A nossa diocese, vida longa, que a nossa diocese continue testemunhando e também levando a evangelização e anunciando o Santo Evangelho e o nome de Jesus Cristo.
O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, vai chegando ao seu final aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Gente, foi uma grande alegria ter estado com todos vocês, na companhia de vocês. Muito, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência que você confere ao programa Ponto de Encontro. Eu quero lembrá-los, recordá-los de que a missa dominical no Santuário de Caravaggio, aqui pela televisão, está em novo horário, às 17 horas todos os domingos, a hora da aparição de Nossa Senhora de Caravaggio. Você acompanha então a Santa Missa transmitida ao vivo aqui pela televisão. E um outro lembrete também, se você gostaria de rever o programa Ponto de Encontro, é muito fácil, vá até o Canção Nova Play. Na palma da sua mão, você terá a oportunidade, então, de assistir novamente o Ponto de Encontro ou os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Vai lá, é muito fácil. Peçamos a Nossa Senhora de Caravaggio, nossa padroeira, que ela nos abençoe ao longo desta semana, nos concedendo muita saúde, muita paz, muita sabedoria. Perdão também, é necessário o perdão para sermos bons cristãos, precisamos perdoar e, acima de tudo, cultivar o amor em nosso coração. Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.